A gente não pode tirar férias, né? Uma semana só não é pedir muito. Primeira vez desde que o meio começou. Aí o presidente dos Estados Unidos desiste de ser candidato. Primeira vez que isso acontece desde 1968. Tipo, eu não era nem nascido. Não dá. E nesse bando de notícia que ocorreu desde a quarta passada, acho que é mais importante para a gente discutir aqui são os memes do Haddad, o Tachad. Sabe por quê? Porque a imprensa errou muito feio na cobertura. Muitos veículos, muitos comentaristas sérios, gente demais embarcou na onda errada do governo e se perdeu. E olha, quando eu falo onda errada do governo, é porque também o governo errou na maneira de encarar a onda de memes, fazendo graça do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E o erro se deu, olha, de duas maneiras diferentes, tá? A primeira foi partir do princípio de que a onda de memes foi orquestrada. Quem estuda isso, que traça esses movimentos online, não vê qualquer indício de que tenha havido algum tipo de orquestração. Quem entende como memes funcionam do ponto de vista da sociologia digital, percebe logo que o cenário mais provável é o da espontaneidade. E olha, basta olhar para a campanha de Kamala Harris nos Estados Unidos para ter uma lição de como políticos devem lidar com memes. Mas antes de entrar nesse debate, o sobre memes e virilização, tem um mais importante. Vamos comprar, então, a premissa do governo só pelo argumento. Digamos que a onda de memes tenha sido orquestrada. Bem, e daí? A gente se acostumou mal com os anos Bolsonaro, sabia? Havia ali uma máquina de desinformação digital usada para atacar a democracia. Só que aí a existência daquela máquina criou um cacuete reativo que descolou gente demais da ideia de como uma democracia funciona. Criticar um ministro da Fazenda por cobrar impostos é legítimo. Mesmo que a crítica seja coordenada, mesmo que um grupo de pessoas se organize para criticar em conjunto, de forma a mensagem ganhar volume ou ir mais longe, ainda assim isso é legítimo. Numa democracia liberal existe um conjunto de direitos individuais, direitos políticos, que são garantidos a todo mundo. Em todas, rigorosamente todas as democracias, é assim. O direito a votar e ser votado. A partir de uma certa idade, você pode se candidatar e você pode participar da escolha de que candidato tem o seu voto numa eleição. O direito à livre expressão do seu pensamento, suas ideias, suas opiniões. Se você deseja torná-las públicas, se quer participar do debate sobre o que é de interesse de toda a comunidade, você pode. A liberdade de associação. Você pode formar grupos que tenham objetivos políticos. Partidos, sindicatos, associações de moradores, ONGs, tem uma turma com interesse e opiniões similares às suas, quer se organizar para desenvolver um determinado caminho? Pode. E o último, liberdade de reunião, ou seja, de se encontrar com pessoas para conversar e fazer planos envolvendo política. Direito de votar e ser votado, livre expressão, livre associação, liberdade de reunião. Olha, no final, 5 direitos, todos previstos no artigo 5º da Constituição Brasileira. Nos parágrafos 4, 7, 9, 16 e 21. São tão importantes, tão marcantes, tão fundamentais, que são cláusulas pétreas da nossa Constituição. Estão entre aqueles poucos itens que dão forma ao tipo de democracia que nós temos aqui e que, portanto, o Congresso Nacional não pode mexer nem com emenda constitucional. Ninguém pode mexer. O Brasil é uma democracia. Na prática, eles querem dizer o seguinte: você pode ter suas ideias e pode se juntar com uma turma para promover suas ideias. Isso acontece quando um grupo de pessoas organiza uma passeata. Acontece quando monta um jornal que defende um determinado ponto de vista específico. Acontece também quando, um bando de gente produz memes para dizer que o ministro da Fazenda gosta demais de impostos. A crítica é legítima. Respostas à crítica são igualmente legítimas. Vejam, o governo tem 2 ferramentas para garantir responsabilidade fiscal. De um lado, uma é gastar menos, a outra é arrecadar mais. O governo Lula fez uma escolha, que é a de cortar muito pouco do orçamento. É uma escolha legítima. O governo foi eleito, pode escolher. Pode fazer a escolha de cortar o menos possível. Tudo certo. Só que aí precisa arrecadar mais mesmo. A conta está lá. Para não ter déficit, ou sai menos ou entra mais. E alguns tipos de impostos vão ser bastante impopulares. Essas coisas baratas que vêm das lojas digitais chinesas, as pessoas gostam delas. Principalmente a classe média baixa. Aumenta o poder de consumo, sabe? A China faz coisas muito barato e entrega na sua casa. Se o governo sobretaxar, as pessoas vão comprar menos. Felizes não vão ficar.
Quer defender que é para proteger a indústria nacional, porque a indústria nacional não consegue competir com os preços que os chineses têm? Pode defender. Tá tudo certo, sabe? Só não espere que vá ser popular. Muita gente não vai gostar. E vai ter gente chamando o ministro de taxade. O ponto aqui é só um. Vamos dizer que as pessoas tenham se organizado para fazer graça do ministro, para reclamar dos impostos. Mesmo que as pessoas tenham sido pagas para se organizar, não importa. Pode, em democracia funciona assim, sempre funcionou, está valendo, não tem nada de errado. Que a gente tenha se esquecido disso é só mostra de como, coletivamente, estamos todos perdendo a noção do que uma democracia é. Se queremos defender a democracia, precisamos começar pela defesa dos princípios democráticos, os mais básicos, sabe? Isso posto, vamos falar de memes? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Quem está na frente da corrida de inteligência artificial? China ou Estados Unidos, você sabe? A IA vai em algum momento virar um ser consciente e tentar dominar a humanidade? Quais os melhores aplicativos para gerar textos, imagens, vídeos e músicas? Aqui no Meio a gente passou os últimos 2 meses mergulhados nisso, nessas questões todas. No próximo dia 29 de julho, nossos assinantes premium vão receber uma edição muito especial, o Meio Perspectiva IA. Essa é a hora de você assinar, hein? Esse é o ponto de partida. Eu estou de volta. Sabe de onde vem essa palavra, meme? Em 1976, o biólogo evolucionista Richard Dawkins lançou um livro super importante, O Gene Egoísta. Era essencialmente uma releitura do darwinismo, propondo que a seleção natural não se dá no nível das espécies, mas sim dos genes. Enfim, não importam os detalhes aqui, mas no último capítulo ele propôs uma ideia para lá de interessante, a de que cultura também se propaga passando por um processo muito semelhante ao da evolução natural. Um dia, vamos dizer assim, alguém aparece com um boné virado para trás e outras pessoas interpretam aquilo como tendo um significado especial, sabe? Ou de que aquela pessoa é um pouco mais ousada, um pouco mais descolada, e começam a imitar. Um dia aparece alguém com a ideia de que um homem condenado à morte numa cruz representava aquele elo misterioso entre a humanidade e o divino, e aquilo se espalha. A reprodução em contágio. Então, assim como a unidade básica de informação da vida está em um gene, ele propôs que a ideia de que a unidade básica de informação da cultura poderia ser batizada de meme. Vem do mimeme, a palavra grega para imitação, porque cultura é isso. Uma ideia tão cativante que desperta o desejo de ser imitada. Quando começamos a assistir ao fenômeno dessas unidades de informação que se proliferavam como vírus na internet, alguém lembrou daquele insight do Dawkins, porque era exatamente isso que ele estava falando, né? E olha, a gente já tem bastante ciência sobre isso. Tem muito artigo científico sobre como memes se espalham no mundo digital. Nós sabemos, por exemplo, que memes com imagens têm maior capacidade de propagação do que memes de texto. Memes com humor têm maior capacidade de propagação do que os sem. Sabemos que, quando carregam uma mensagem que reverbera com as pessoas, tem imagem e humor, seu poder de propagação é ainda maior. Tem de ser simples e bater na pessoa como uma verdade, como uma sacada perfeita. Some a isso as próprias ferramentas das redes sociais. Algumas redes, Facebook e Twitter, X, por exemplo, são distribuidoras de memes mais fortes do que Instagram e TikTok. Por quê? Pela facilidade de compartilhar. Redes que tem aquele botãozinho que você clica e manda para o povo todo são as grandes espalhadoras de memes. Mas isso explica como se dá a viralização. E como é que surgem? Sociabilidade. Gente, percebe uma coisa. A internet é uma máquina de sociabilização através da expressão. Sempre foi. Desde lá atrás, nos anos 80, 90... E com as redes sociais a coisa só aumentou. Damos nossa opinião, gravamos vídeos, nos mostramos e mostramos o que pensamos. Pegar uma imagem, editar num programinha de inteligência artificial qualquer, botar uma frase engraçada e lançar na rede é a mesma coisa que publicar um vídeo no TikTok ou escrever um tweet. As pessoas não precisam ser pagas para fazer isso. É a expressão de uma ideia, de um senso de humor, de um incômodo. O prêmio está em ser aceito. Quando o meme que você criou é espalhado, isso quer dizer que você fez contato, você foi percebido como relevante, você faz parte da comunidade digital. Se tem uma coisa que o bolsonarismo sempre percebeu, é o quanto essa
Essa sensação de fazer parte de uma comunidade de valores comuns constrói movimentos políticos sólidos. Eles fazem isso atacando a democracia, claro. Mas nas críticas ao ministro Fernando Haddad não há um ataque à democracia. Há um conjunto de brasileiros emitindo uma mensagem muito simples, manifestando uma opinião. Essa opinião reverbera na forma de humor, mas é uma opinião para ser levada a sério. Olha, fizeram um monte de memes sobre Kamala Harris. Como sua campanha reagiu, adotou. Deu aquela virada para torná-los a favor, mexeu na mensagem com humor. É assim que se reage a memes, espalhando os seus próprios, incentivando seus apoiadores a reagir com a mesma linguagem de humor mambembe, porque a internet é mambembe, né? Não é ficar indignado porque brasileiros se juntaram em comunidade para reclamar do governo, reclamar de imposto. Gente, em democracia o jogo é assim. Em democracia digital, a linguagem é essa. Acostumem-se, porque não vai mudar. E não é ruim, é debate público. É democracia, ó, na veia. Estamos no ano 2 do uso da inteligência artificial. O quanto ela avançou, em que setores? O quanto que é promessa vazia? Vem cá, o que de novo está para explodir nos próximos meses? Como vai ser o futuro, hein? Não o futuro distante, mas o futuro de daqui a pouquinhos anos. Existe chance de ela se tornar igual à inteligência humana? Maior? Nós estamos para lançar o Meio Perspectiva IA, uma edição especial que inclui uma pesquisa de uso da tecnologia, artigos que revelam o que está acontecendo e um webinar. Todo esse conteúdo vai poder ser acessado, assistido e baixado pelos assinantes Premium do Meio. Ainda não é Premium? Então aproveita essa oportunidade. Quer saber mais sobre inteligência artificial? No próximo dia 29, às 19 horas, eu vou dar um webinar gratuito sobre IA. Para participar, se inscreva agora no nosso site. É grátis. Até lá.